A paz de Deus, pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Eu quero que vocês estejam firmes na caminhada, olhando adiante, sabendo que o Senhor pode sim fazer o melhor por nós. Hoje eu lembrei de um culto que eu fui e nesse dia desse culto eu estava bem desanimada. Sabe aqueles dias assim que o cansaço bate, que a gente não vê solução? Eu acho que eu já até falei isso para vocês. Naquele momento assim que você fala, não, hoje eu preciso ouvir a palavra e dependendo do que Deus falar, eu vou desistir porque eu já estava me achando louca, sabe? Quando o tempo já tá passando, eu tinha tido uma aproximação com meu esposo, ele tinha ido embora novamente, ido embora não, que ele não tinha voltado, mas assim, a gente tinha se afastado novamente, eu estava assim, sem entender a situação, eu não entendia ainda o trabalhar do Senhor na minha vida, e eu estava muito desanimada. E naquele dia, naquele culto, a pregação foi sobre o Vale dos Ossos Secos, Ezequiel 37. Então, essa palavra mudou realmente a minha vida. Então, essa passagem ela tem uma importância muito grande na minha vida, porque em meio ao deserto, naquele sol ardente, naquela secura, né? Quando você não vê mais solução, quando você não vê mais nada acontecer, a minha fé foi totalmente fortalecida. Eu tava assim, sabe a minha vida destruída? Porque eu estava assim, separada. A minha cabeça estava muito voltada ainda ao que tinha acontecido, né? Eu via tristeza no olhar das minhas filhas. A minha pequenininha estava bem doente, ela só ficava doente, sabe aquela coisa de sempre estar correndo no hospital. A mais velha, numa tristeza que ela só queria deitar. Então eu estava vendo aquela situação e eu pensava, meu Deus, até quando eu vou ter que passar por isso? E veio essa palavra. Eu vou até ler essa palavra, que essa palavra aqui, ela tem muito poder. Eu vou ler Ezequiel 37, 1 e 4 e 6, esses versículos. Veio sobre mim a mão do Senhor e o Senhor me levou em espírito e me pôs em meio de um vale que estava cheio de ossos. Então disse, profetiza sobre esses ossos e disse-lhes, ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos, eis que farei entrar em vós o espírito e vivereis, e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Essa palavra foi uma visão que Ezequiel teve, né, onde Deus mostrava o que ele tinha que fazer. E nessa pregação, falava muito isso. O que está morto na sua vida? O que está acontecendo na sua casa? Sabe assim, aquela palavra que foi para mim? O que morreu na sua vida? A sua vida está igual ao vale dos ossos secos, né? Como está a sua casa? Então, profetiza sobre esses ossos. Profetiza sobre o que você está vendo, sobre a destruição. Eu entendi isso. Então, eu entendi que eu precisava profetizar a palavra. E o pregador ainda dizia assim, está tudo morto na sua vida, você não vê saída. Faça como Ezequiel no Vale dos Ossos Secos. Profetiza sobre esses ossos que Deus trará à vida aquilo que está morto. E ele exortou uma palavra maravilhosa, que levantou a minha fé. A minha fé estava lá embaixo. Ele contou, inclusive, sobre um testemunho que eu lembro que eu já falei aqui, mas como, já faz muito tempo, eu vou até repetir, de uma irmã, uma irmã muito crente, de família crente, e ela ficou viúva muito nova, bem nova mesmo. Só que quando ela ficou viúva, ela ficou com 4 filhas, meninas, então a vida dela era cuidar das filhas. Ela entendeu, por decisão dela, não quis mais casar. Ela falou, vou cuidar das minhas filhas e quando eu cumprir a missão delas estarem todas encaminhadas, eu saberei que nessa terra eu cumpri a minha missão. E assim ela fez, né? Então ela sempre orava para as filhas serem pessoas boas, pessoas crentes, bem encaminhadas. E realmente foi o que aconteceu. Mas, durante um período, as meninas, elas arrumaram namorados, né? E uma delas arrumou um que não era crente. E era bem assim, sem vergonha, né? E ela pensou, meu Deus, tenho 3 que já estão encaminhadas, indo para o casamento, e tem essa que tá com esse rapaz, né? Então, ela falou assim, o que eu posso fazer? Eu posso orar para o Senhor converter esse rapaz ou tirar do caminho dela.
E o que ela fez? Ela se prostrou e orou sem cessar e sem desanimar, para que o Senhor fizesse essa obra na vida dela. E ela orava todos os dias às 3 da madrugada em prol dessa causa. Todos os dias, né? Isso foi uma combinação dela com Deus. Eu não estou dizendo que você tem que ser assim, mas ela entendeu que ela precisava orar às 3 da manhã em prol, né, dessa petição que ela tinha feito a Deus. E ela orou sem cessar e confiante. E daí, durante muito tempo, ela orando, Deus realmente ouviu e tirou esse rapaz do caminho dela. Não era para esse rapaz estar no caminho dessa irmã. E providenciou um irmão da igreja, um irmão crente, e ela casou com esse irmão e estão felizes, têm filhos. Inclusive, eu até conheço uma dessas irmãs, né? E daí, o que aconteceu? Nesse período todo, então todas ficaram bem encaminhadas, casadas, muito bem casadas, servindo a Deus, umas tocando os instrumentos, outras como intérprete de Libras, todas servindo a Deus, né, com felicidade. E daí, essa irmã, ela viu o contemplar do Senhor, e ela viu que o tempo dela já tinha se findado, que ela tinha falado para o Senhor que ela queria ver as filhas dela bem encaminhadas. E isso passou o tempo, né? Porque essa irmã ainda conviveu com os netos, com os genros, e essa irmã, naquela semana daquele culto, ela tinha acabado de falecer. E ela faleceu muito feliz. Quando foram orar lá por ela, ela faleceu, ela estava doente, ela estava com câncer, e ela sabia que o Senhor recolheria ela por aquela enfermidade, e ela falou que ela estava muito feliz, que o cumprimento da palavra já tinha acontecido na vida dela. Ela estava muito feliz que as filhas estavam todas encaminhadas, já todas adultas, com filhos, com maridos, então que ela não precisaria mais se preocupar, porque ela passou por momentos muito difíceis, que quando ela ficou sozinha, ela teve que trabalhar muito para sustentar essas crianças, né? Então ela fazia de tudo, né? Era costureira, ela se virava para poder dar o bom do melhor para essas meninas, e foi o que aconteceu. Então, quando aconteceu de eu estar nesse culto, a palavra entrou no meu coração e eu entendi que eu precisava lutar pela minha casa, pelo meu casamento. Eu precisava lutar para que isso não se prolongasse mais na minha vida, porque eu saberia que o Senhor cumpriria a palavra, né? Aquela fé entrou no meu coração. E a palavra, em Hebreus 4:12 diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Aquela palavra entrou como uma espada. Eu voltei assim esperançosa, e eu entendi que a chave era a oração, a chave era o clamor a Deus, a chave era eu prosseguir forte, confiante, né, decretando ali a palavra. E eu já orava às 3 da manhã, isso foi eu com Deus, tá? Porque eu entendi que eu precisava ter um encontro com Deus, e nesse horário seria um horário assim que eu despertaria, porque nada seria mais importante do que aquele encontro com Deus todos os dias. E assim eu fiz o meu deserto inteiro. Se eu não orei às 3 da manhã, foi assim, muito poucos dias, né? Porque a maioria do tempo eu orava nesse período. E eu passei a profetizar a palavra, a declarar em voz alta que Deus daria vida ao meu esposo, que o Senhor colocaria vida no meu casamento, na minha família, que tudo que estava morto no Vale dos Ossos Secos iria reviver, que Deus traria nervos, colocaria carne. Eu ia profetizando, né? Porque estava lá em Ezequiel 37:9. E ele me diz: profetiza ao Espírito, profetiza, ó Filho do Homem, e diz ao Espírito: assim diz o Senhor Deus, vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses ossos para que vivam. E eu profetizava. E eu profetizava a palavra, né? A palavra, eu falava, né? Assim como está escrito na palavra em Ezequiel 37:9. Profetiza ao Espírito, profetiza, ó Filha do Homem. Eu ia falando, eu ia decretando a palavra. Porque não era a Sol profetizando pela Sol. Não, era pela palavra. Então, eu comecei, a minha rotina era profetizar em tudo que eu fazia. Eu profetizava que meu marido voltaria, que ele dormiria do meu lado na minha cama, que estava escrito ali na palavra, que o que o Senhor uniu, o Senhor não ia
separar. Estava escrito na palavra em Ezequiel que os espíritos sairiam. Eu ia decretando a palavra. Eu profetizava que ele ia estar ali na sala de jantar, na mesa de jantar, que nós voltaríamos a colocar as crianças para dormirem. Que ele, olha só, que ele recolocaria as roupas no guarda-roupa que ele tirou. Ele recolocaria. Eu profetizava que ele mesmo longe sentisse saudade, né? Que minhas filhas seriam felizes e não teriam lembranças do passado, daquilo que nós passamos, que não doeria. Eu profetizava tudo. E antes de tudo eu dizia que o Senhor, que Deus era o centro do meu universo. E que independente do que fosse, Ele me mostraria o caminho. Então vocês sabem que meu casamento foi restaurado e tudo isso aconteceu, né? Meu esposo foi lá, pegou a sopa dele, colocou no meu guarda-roupa. Eu não coloquei nada, ele colocou tudo no lugar, assim como eu profetizei. O Senhor cumpriu a sua palavra. Então, a partir daí, eu não parei mais de profetizar na minha vida. Eu não parei mais de orar ao Senhor e acreditar que o milagre aconteceria. Então, se você está desanimado e vendo tudo correr ao contrário do que você espera, saiba que a decisão de continuar é sua, é somente sua. Mas entenda que trabalhar com Deus, orando e crendo no milagre, é o processo para você obter a vitória, profetizando o que está na Bíblia, o que está na palavra e trazendo à vida aquilo que está morto, principalmente a sua fé. Se hoje a sua fé está morta, saiba que o Senhor pode reviver a sua fé, o seu casamento, o seu trabalho, a saúde dos seus filhos, a sua saúde. Você tem algo poderoso nas suas mãos e muitas vezes você guarda porque você tem receio, mas a promessa de Deus na sua vida, ela vai se cumprir e é por meio da palavra, declarando que Deus faz milagres sim. Agora vocês imaginam um vale de ossos secos, sem vida, sem nada, e tudo isso revivendo. Assim será na sua vida. Então entenda, não perca tempo no processo, faça o que tem que fazer e descanse no Senhor. É Ele que luta por ti, é Ele que sabe exatamente tudo o que você precisa. Então, entenda que o operar é do Senhor, mas você pode sim fazer a sua parte. Crendo, acreditando e orando. Ore, Ezequiel 37. É uma palavra poderosa. É uma palavra que se você se prostrar diante de Deus, falar, Senhor, eu vou orar, Ezequiel 37. E eu quero, Senhor, que assim como o Senhor fez no Vale dos Ossos Secos, o Senhor faça na minha vida também. Então, a oração é a chave da vitória. A oração. Não ore por si só. Não é só o que quer. Não é isso. Porque o Senhor conhece o nosso coração. Ele sabe o que nós queremos. Mas está escrito na palavra do Senhor que se eu orar, se eu profetizar, assim como fez Ezequiel no Vale dos Ossos Secos, o Senhor soprará, o Espírito vivificará e trará vida. Traga vida ao meu esposo. Essa palavra é palavra de libertação. Gente, vocês não têm noção. Quando eu comecei a orar essa palavra, meu esposo foi liberto. Ele foi liberto. Aquela cegueira que ele tinha, aquela mágoa, aquele rancor. Eu contemplei o rancor nos olhos dele. Sabe quando a pessoa olha para você com desprezo, não tem nem como olhar nos seus olhos? Eu não via meu marido ali. Então eu sabia que algo estava acontecendo. Então eu comecei a orar com fé essa palavra, Ezequiel 37. Então, irmãos, Deus não falha, não falha. Ele é dono de tudo, Ele criou tudo, então Ele sabe exatamente como fazer. Então, entenda que pode ser sim um processo dolorido, mas depende da forma que você passar esse processo. Porque essa irmã, por certo, ela ficava triste, porque ela via as 3 filhas lá todas bem encaminhadas e essa, né, com essa pessoa que só estava levando para o mau caminho. E ela conhecia, né? Deus poderia fazer uma obra na vida desse rapaz? Com certeza poderia transformá-lo, porque Deus transforma. Só que não era esse o objetivo, né? Então, esse rapaz não era o escolhido para ela, né? E depois disso, que o Senhor afastou ele dela, veio um outro irmão e a pediu em namoro, a pediu em casamento, casaram, hoje tem filhos. Então, o Senhor fez uma obra linda, né? O Senhor poderia sim fazer a obra naquele rapaz que estava totalmente desviado no mundão, fazendo algo que não agradava ao Senhor? Claro que poderia, mas esse não era a vontade do Senhor.
né? Mas quando você está casada e seu esposo está lá fazendo tudo que desagrada ao Senhor, ou sua esposa está no mundão, você não está mais nem reconhecendo, fala, meu Deus, quem é essa pessoa? Nem reconheço mais. Então entenda que o Senhor faz milagres sim, o Senhor liberta sim, o Senhor traz sim. A fé, ela tem que transbordar. A sua confiança tem que ser em Deus. Feche os olhos para o mundo e olhe somente adiante. Olhe o olhar do Senhor. Creia no invisível, porque o visível você já está vendo, né? O visível está na tua cara, o inimigo ele está ali estampando a desgraça do que está acontecendo na tua vida. Mas Deus, ele está acima disso, ele está adiante e se você olhar o invisível, você vai ver, né, aquilo que vai acontecer de bom na sua vida. Por isso eu não quero que vocês desanimem. Continuem firmes, adiante, porque a prova pode ser árdua sim, mas a vitória, ela tem um gostinho especial, né? A vitória, a gente sabe que nós obtivemos ou vamos obter da mão do Senhor, do nosso Criador, do nosso poderoso Deus. E sabendo disso, a nossa fé se renova. Então vamos ser renovados pela fé. Vamos ser renovados no amor. Não teve o testemunho da nossa querida Ana, que ela, né, falando dos pais dela, 6 anos separados, 6 anos o pai dela no mundão, né, só viajando com a amante, né, se esbaldando no pecado, e a mãe dela ali firme. Gente, 6 anos não são 6 dias, tá? Você vê o desprezo da pessoa, né, a mãe dela trabalhadora, construíram tudo junto, e de repente o pai, né, virar um homem completamente diferente, só que ela não desacreditou, ela orou. E hoje, vocês não têm noção, eles foram viajar esses dias, né? Estão igual um casalzinho em lua de mel, programando a próxima viagem, e o pai dela que arquiteta tudo, né? Faz surpresa, pediu perdão por tudo, e já estão há um tempo juntos, né? Quem não viu o testemunho, olhem ali na parte do testemunho, que tem esse testemunho maravilhoso. Então, creiam. Eu nasci para crer. E eu creio que Deus fará o melhor sim, porque Ele é Pai, né? Ele sabe seu sofrimento, Ele sabe até onde você aguenta. Tenha fé, essa palavra vai te fortalecer. Amém? Que Deus abençoe todos vocês e tenham todos uma linda e uma ótima semana.